Viva, boa tarde, estamos a começar mais um Superação aqui no Lifestyle em Português. Já sabe que neste programa, todas as semanas nós contamos uma história de vida na primeira pessoa que vai influenciá-lo não só a vencer, mas como também a superar aquilo que são as dificuldades do seu dia a dia. Então acompanhem-nos que desta vez vamos trazer mais uma super história de superação. Eu pessoalmente considero de sucesso e que de certeza que vai inspirá-lo a ter uma vida mais tranquila, mais sossegada e positiva. Nós hoje vamos falar com Ana Sofia Antunes, que é a secretária de Estado na área da inclusão social para pessoas com deficiência. Muito bem, se você nos está a acompanhar é porque está no Lifestyle em Português e eu convido a chamar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, os seus amigos, a família. Preparem também aquelas pipocas lá de preferência, claro, e juntem-se a nós porque este programa vai valer. É a primeira vez que temos uma linguagem, ou seja, a língua gestual portuguesa, assim é que está corretamente dito, e vamos ter aqui o Luís durante esta meia hora, 40 minutos de conversa para então poder interpretar tudo aquilo que vai ser dito, de maneiras a esse programa expandir-se e chegar até ao conhecimento e para mais pessoas. Então, vamos cumprimentar a nossa secretária de Estado, a senhora Ana Sofia Antunes. Boa tarde, muito obrigada por nos receber no vosso gabinete, não é? Acho que nunca gravámos diretamente aqui no gabinete. Ai, que bom! Um privilégio do Lifestyle em Português. Porque também estamos num ambiente mais descontraído e, portanto, podemos fazer assim aqui. Com certeza. E por ser um programa orgânico e levarmos energias positivas para as pessoas nesse primeiro trimestre do ano, eu acho que é muito importante. Fala-nos de si. Da história de vida. Eu não vou perguntar o bem, mas vou perguntar da história. Que criança foi? Que adolescente foi? O percurso e as lutas da vida. Mas vamos começar mesmo, como se diz, vamos começar lá bem pelo princípio. Portanto, eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou cega. De nascença? De nascença, portanto é uma situação congénita. Tenho 39 anos, portanto tenho 39 anos de experiência de vida enquanto pessoa cega. Certo. Quando eu nasci, em 1981, os meios de diagnóstico não eram os atuais e, portanto, quando eu nasço, não há um diagnóstico imediato da situação de cegueira. Certo. Os meus pais só se apercebem, tomam consciência dessa situação, quando começam a estranhar alguns sinais que eu fui dando, nomeadamente ao nível do olhar, do não fixar o olhar, etc. Portanto, só quando a criança começa a interagir mais, por volta dos 3, 4 meses, é que a situação foi, enfim, digamos, confirmada. Eu tenho uma situação de origem genética, um síndrome com um nome estranhíssimo, chamado amaurose congénita de Leber, e que, portanto, provoca esta situação de cegueira. Como é que foi a minha infância? Certo. Para mim foi uma infância perfeitamente normal, foi uma infância feliz, foi uma infância muito mimada, muito apaparicada. Eu estou certa de que crianças que têm uma deficiência congénita não se apercebem que a têm durante um tempo considerável, porque aquela é a sua realidade e, portanto, para ela aquela é a única realidade que conhece e, portanto, é perfeitamente normal. A altura em que a criança se começa a confrontar com o facto de haver coisas que não consegue fazer ou coisas em que é diferente, surge com o tempo, surge mais tarde, não é? Portanto, quando é que começou a ter essa consciência? Quer dizer, eu não sei exatamente quando comecei a ter essa consciência, porque eu desde muito cedo fui preparada para, enfim, fiz uma boa reabilitação ou habilitação, e
portanto, talvez, quer dizer, acho que é natural que tenha percebido cedo, logo no jardim de infância, porque as crianças são muito genuínas, são muito autênticas, e perguntam e comparam, sem um pingo de maldade, não é? As crianças são o que são, elas dizem o que pensam, não é? E portanto acho que percebi muito cedo, mas também desde muito cedo eu fui tendo acesso a apoios e a um acompanhamento que me permitiram ir desenvolvendo aquelas características que eu precisava desenvolver e que eram mais difíceis de trabalhar para mim enquanto criança cega. Eu lembro-me de ter tido apoio entre o ano e os 3 anos, e às vezes perguntam-me, mas como é que te lembras disso? Mas eu lembro, eu tenho perfeita consciência de que me lembro. De ter uma terapeuta, uma assistente social, a Zulmira, a minha Mira, como eu sempre a chamei, que, portanto, eu era acompanhada por uma ama, vivia com uma ama, quer dizer, não vivia, passava os dias com uma ama, não estava numa creche até aos 3 anos, não é? E a Mira visitava-me todas as semanas para, brincando, trabalhar comigo os meus outros sentidos, a orientação, o tato, como, por exemplo, como montar legos, que são coisas que não são tão intuitivas para uma criança cega fazer, mas que ela deve ser estimulada a saber fazer. E não só, eu lembro-me que a Mira vinha comigo à rua e levava-me, sei lá, ao supermercado e fazia-me tocar nas coisas, perceber a diferença entre, sei lá, os diferentes vegetais. Ela fazia-me tocar nas coisas e perceber pelo tato o que é que era, em que é que eu estava a mexer, em que é que eu estava a pegar. Tudo isso é fundamental numa idade em que a criança é muito pequena, muito tenra, e em que existe muita plasticidade no cérebro da criança. Ela é um absorvedor de conhecimento, não é? E, portanto, quanto mais coisas a criança aprender naquela idade mais tenrinha, melhor, porque são coisas que vão ficar, são ferramentas que vão ficar para a vida. Na transição da infância para a adolescência, houve alguma dificuldade quando começou a ganhar a consciência de que estava a ficar moça? Eu acho que sim, é aquela fase em que, bom, todos os adolescentes são complicados, não é? É verdade. Todos os adolescentes passam por aquela fase em que não gostam de si, em que acham que são muito estranhos e são diferentes dos outros e são feios e horríveis e não sei o quê. Eu também passei por isso, certamente, e se calhar talvez tenha sido essa a fase mais aguda de consciência de em que é que eu sou diferente, o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer, o que é que, enfim... Chegou a questionar-se isso, o porquê da diferença? Porque acho que não, mas ou seja, nunca foi uma coisa do porquê, eu nunca achei que tivesse algum tipo de castigo, não é isso, mas questionar-me se ia ser capaz de fazer as coisas que queria fazer, porque é que para mim as coisas por vezes eram mais difíceis do que para os outros, porque é que eu tinha que pedalar mais ou que me esforçar mais para conseguir uma coisa que para os outros era muito mais simples e tranquila. Isso esteve presente na minha vida desde muito cedo. Certo. Em termos de sonhos para a realização e chegar até onde chegou hoje, alcançar as metas que hoje chegou. Sim. Como é que foi? Uma adolescente que almejou, eu quero isso para mim, eu vou lutar por isso. Como é que foram os seus sonhos? Todos orquestrados ou a vida já os trouxe pronto? Não traz nada pronto. Não há nada que venha de encomenda com uma fitinha cor-de-rosa e de oferta. Certo. Se alguém acha que isso acontece, desengane-se. Obviamente que eu tinha sonhos. Acima de tudo, o meu sonho era ser autónoma, era ser independente, era não depender de ninguém no futuro, ter a minha profissão, ganhar dinheiro e ter a minha vida. Essa era a minha grande ambição inicial, ou seja,
ter aquele patamar de condições de vida que me permitissem viver por mim própria, ter o meu rendimento, fazer as coisas que eu quisesse, à minha maneira. Esse era o grande objetivo. Depois, tudo o que veio a seguir, quer dizer, eu acho que é natural, é intrínseco ao ser humano. Quando tu atinges um patamar, tu queres mais. E achas que tens que estabelecer um percurso a partir dali, para chegar a um outro patamar. E ir conseguindo outras coisas, mais coisas. Quais foram as batalhas mais difíceis que teve que enfrentar? É assim, eu não encaro muitas coisas desse ponto de vista do ser difícil. Eu acho que também grande parte do sucesso, ou enfim, daquilo que eu fui conseguindo construir, passa muito por eu ter descomplicado as coisas na minha cabeça. Esse foi um passo muito importante, ou seja, deixar de olhar para mim com autocomiseração, ou seja, pensando porque é que isto é tudo mais difícil para mim, porque é que... Não, ok, é difícil, tem as dificuldades intrínsecas, mas quanto menos se pensar nas dificuldades, mais nos vamos focar no que é preciso efetivamente fazer. E assim é que se anda para a frente, porque gastamos muito tempo, muitas energias a pensar no lado negativo, no que custa muito, no que é difícil. É uma marca muito presente na nossa cabeça. E acho que isso só nos puxa para trás. Troco batalhas difíceis. Quer dizer, eu tive batalhas difíceis, claro que tive. Fazer um curso superior, tendo uma deficiência visual, ainda foi desafiante na altura em que o fiz. Admito que hoje seja mais simples, embora não seja linear, não é certo. Isso, mas faltava muito equipamento, faltavam muitos conteúdos acessíveis, livros, material de trabalho e, portanto, eu, na minha condição de pessoa cega, e não só eu, outras pessoas na minha condição que frequentavam a faculdade, e na altura éramos bastante, éramos um grupo de cerca de 10 pessoas cegas a frequentar aquela faculdade naquele período, em diferentes anos, tínhamos, além do desafio normal, que é a obrigação de qualquer aluno de estudar para ter sucesso, sim. Antes disso tínhamos a obrigação de criar e de preparar os materiais para conseguirmos estudar. Portanto, era, digamos assim, um nível zero antes de tudo o resto. Obviamente que isto dá muito mais trabalho e exige muito mais empenho e dedicação. E quem não estiver focado e não quiser mesmo, se calhar acaba por ficar pelo caminho e desistir e achar que é demais, mas é o que é. Depois, eu acho que assim, o grande desafio mesmo foi chegar ao mercado de trabalho. Foi conseguir um primeiro trabalho, um primeiro emprego, uma primeira oportunidade, mostrar às pessoas que, ok, eu tinha um diploma, era licenciada em Direito, eu tinha feito a agregação na Ordem, eu era advogada, mas mostrar às pessoas que eu podia efetivamente fazer aquilo, certo. Que eu era capaz e que me deviam dar uma oportunidade para eu mostrar que era capaz e que, por mais que as pessoas pudessem por vezes não perceber como é que eu ia fazer determinadas coisas, porque as pessoas não sabem. Quem nunca contactou com uma pessoa cega, com a realidade da cegueira, não faz ideia do que seja um computador que funciona com um leitor de ecrã e que, portanto, me permite fazer com um computador aquilo que outra pessoa que vê faz. Praticamente as mesmas coisas. As pessoas não têm que saber isto quando não contactam com a realidade. Mas uma coisa é não ter que saber, outra coisa é não se dar a chance de saber e de conhecer, certo. Não é? E de tentar perceber, olha, realmente eu tenho aqui na minha cabeça isto configurado desta forma e eu acho que deve ser muito difícil um advogado trabalhar, um cego trabalhar como advogado, porque tem que ler muitos documentos e tem que ter acesso a muitos materiais e como é que ele vai fazer isso. Uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu não me dar a oportunidade de conhecer e pensar, pois olha, se calhar com a tecnologia eu até se calhar é capaz, deixa lá ver, vamos dar uma oportunidade. E isso é que eu acho que foi difícil. Certo. No princípio conseguir essa oportunidade, conseguir alguém que dissesse, ok, vamos lá ver como é que funciona. A senhora vereadora costuma dizer que o pior cérebro muitas das vezes é o que não quer ver e há pessoas com deficiência visual que acabam enxergando muito melhor e mais do que pessoas que nasceram com o privilégio do dom ou de ver. Como é que enxerga o mundo?
o mundo é um sítio onde eu gosto de viver. Eu acho que o mundo é uma coisa bonita. Tem muita coisa má a acontecer, tem muitas realidades tristes, mas acho que também depende muito, isso é muito resultado da forma como nós interagimos com ele e nele, uns com os outros. Eu sou naturalmente uma pessoa positiva e otimista, e portanto, não, como já disse, não perco muito tempo a chorar mágoas ou a fixar-me nas coisas piores da vida. Acho sempre que há alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar um bocadinho, mesmo as realidades mais duras. E é assim que eu tento conduzir o meu dia-a-dia. É fazer as coisas acontecer, é mudar um bocadinho aquilo que temos pela nossa frente e a nossa realidade. Claro que ninguém acorda todos os dias contente e feliz, também temos os dias de down e mas é preciso ir criando cá dentro aquela bateria de energias que nos permite ter a capacidade de nos recolocarmos novamente para cima e ver as coisas de uma maneira mais positiva. No entanto, como uma pessoa que trata da inclusão social, secretária de Estado para a Inclusão Social, não é? A pessoa com deficiência, como é que vê o número de pessoas com deficiência visual aqui em Portugal? Já temos muitas pessoas que estão bem inseridas ou ainda falta? Ou uma luta que tem que ser falando especificamente quanto à questão da deficiência visual, e atenção, quer dizer, a deficiência é uma realidade muito vasta. Nós trabalhamos com pessoas com características muito diferentes, desde pessoas cegas a pessoas surdas, a pessoas que têm problemas motores e, portanto, têm mobilidade reduzida, pessoas com déficits cognitivos, com deficiência intelectual. Portanto, o público com que trabalhamos é um público muito vasto. Se falarmos da questão da deficiência visual, eu penso que, especificamente quanto à deficiência visual, há uma realidade com a qual temos que lidar de perto nos dias de hoje. Nós, felizmente, temos cada vez menos pessoas a nascerem com deficiências visuais congénitas. E isso é uma conquista da ciência. Certo. O acompanhamento que se faz em termos pré-natais e também o despiste de situações congénitas por parte dos pais permitiu afastar e diminuir muito o número de crianças que nascem com cegueira. A cegueira tornou-se um fenómeno muito mais frequente como uma situação adquirida e principalmente associada ao envelhecimento. Aumentou a esperança média de vida, as pessoas vivem mais tempo, têm atividades muito menos amigáveis para com os seus olhos hoje em dia, não é? Os olhos também se cansam e desgastam e, portanto, a realidade com que lidamos mais hoje em dia é da cegueira adquirida, que é uma realidade muito mais desafiante e muito mais difícil de trabalhar, porque uma coisa é lidar-se com uma realidade de base, em que a criança nasce com aquela condição e, portanto, desde a origem é preparada para lidar com aquela situação e para ganhar ferramentas para encarar o mundo e para fazer as coisas da mesma maneira ou de forma ligeiramente adaptada, mas é preparada para isso. Outra coisa é alguém que viveu num mundo em que criou as suas referências com base na visão, e para quem vê, a visão é extremamente importante. Muita da informação que chega vem efetivamente a partir dos olhos, do sentido da visão, e de repente ser atirada para uma realidade completamente diferente, em que a pessoa sente que de repente não sabe fazer nada, em que a pessoa sente que vai estar como se a começar do zero. E aí é preciso readaptar a pessoa para reaprender a fazer as coisas mais simples, como vestir-se, como arranjar-se, como comer. Isto é o mais básico. Escolher as roupas, não é? Tudo acaba por ser um desafio e a pessoa passa por um processo inicial de rejeição e de recusa e de depressão muito profunda, e depois aí uma vez mais vem à tona aquilo que a pessoa tem no seu âmago, mais fundo de si, se é ou não uma pessoa resiliente e que tipo de força é que consegue mostrar. Não somos todos iguais, uns conseguimos fazer essa superação
muito mais rápido, e outros demoram muito mais tempo a viver esse luto e a querer realmente voltar a viver e voltar a incluir-se na sociedade. Como pessoa que sempre cresceu com esta realidade, já alguma vez teve que dar suporte a quem teve que passar por esta realidade? Sim, já fiz isso, mas é de facto um momento duro para quem o está a viver, porque a pessoa sente que ninguém a compreende, ninguém está no lugar dela, ninguém está pior do que ela. A pessoa sente que está no fundo do poço e que pior do que está não pode ficar. Portanto, a pessoa nessa fase precisa mesmo de muito apoio psicológico e que lhe façam chegar muito conhecimento para perceber que os apoios existem, as ferramentas existem, ela tem que dar uma oportunidade à vida de lhe mostrar que é possível viver de outra maneira, com outras ferramentas. E quanto mais depressa se começar esse processo de readaptação ou de reabilitação, mais depressa voltará à sua vida. Não vou dizer que é a sua vida de antes, mas é uma vida normal, é uma vida o mais realizada possível, é o que eu penso. No entanto, casou-se. Não me casei, mas vivo com uma pessoa. Ai, que bom! Tem a vida amorosa resolvida. Muito bem resolvida. Que bom! Porque a gente pergunta, então como é que uma pessoa que não viu escolheu? Normalmente escolhe só é escolhido, neste caso. Ou a afinidade entre as pessoas, a relação, a conversa. Ainda há essa questão. Que se calhar há pessoas que devem estar a acompanhar-nos e devem perguntar-se como é que um cego apaixona-se? Uma vez que nós temos, às vezes pensamos que tudo está em torno ao ver. Esquecemos que existem outros sentidos. Não tem nada, quer dizer, não tem nada a ver. A coisa mais tonta que eu estou a dizer agora. Claro que tem tudo a ver. Provavelmente quem vê nem consegue imaginar uma forma de aproximação que não seja essa, não sei. Mas estou a falar de cor, acho que. Quer dizer, as pessoas aproximam-se por N razões, não é só porque trocam olhares, não é? As pessoas conhecem-se em diferentes situações e as coisas desenvolvem-se a partir daí, não é? As afinidades. Obviamente, isso tem tudo muito mais a ver com personalidade e com química e propriamente com sentidos, designadamente com o sentido da visão. Sentes uma mulher realizada? Sim, sinto-me uma mulher realizada. Eu tenho uma profissão que eu conquistei, exerço neste momento um cargo que me dá muito orgulho, em que tenho a oportunidade de tentar fazer coisas boas pelos outros, criar melhores condições de vida para um conjunto de pessoas, no caso são as pessoas com deficiência, que são um público, são um conjunto de pessoas que ainda assim é um público mais vulnerável e que precisa de apoios adicionais, obviamente. Eu tenho uma filha, que é a coisa mais fantástica do meu mundo. E portanto, eu acho que sim, eu acho que sou uma pessoa muito realizada. Qual foi a sensação de ter uma criança pela primeira vez nos braços? Foi muito boa. Foi uma criança muito desejada e, portanto, quer dizer, eu acho que não somos diferentes de qualquer outra mãe, não é? É tudo muito natural, muito biológico. A primeira vez que a criança mama, a primeira vez que a criança aperta a nossa mão, a primeira vez que a criança adormece ao nosso colo. Quer dizer, eu fiz, obviamente que eu, quando estava grávida, eu tinha todas as dúvidas e os receios que qualquer futura mãe tem, agravados um bocadinho, obviamente, e não vou negar isso, pelo facto de não ver. Certo. Há coisas que provavelmente são mais fáceis de perceber quando se vê, quando se está a tratar de uma criança. Mas também nunca houve nada que eu deixasse de enfrentar pelo facto de não ver, portanto também não ia ser essa a primeira vez.
Eu fiz aqueles cursos normais de preparação para o parto, de aprender a trocar fraldas, e de aprender a vestir a criança, e de aprender a dar banho, e fiz tudo isso, e portanto depois a questão foi começar a fazer com o bebê de carne e osso. E pronto, e no início é um pavor, porque achamos que vamos fazer tudo mal, então eu achava que nenhum ser vivo podia depender de mim. Lá em casa nenhuma planta sobrevive, quanto mais uma criança. Mas não, a criança sobreviveu, está ótima, está fantástica, cheia de saúde, já tem 2 anos. Ai, que giro! E é uma menina linda. E pronto, e obviamente foi um desafio, mas foi um desafio superado. Até aqui viram muitas outras fases. Mais uma superação. Bom, e pronto, e há aquelas situações em que uma pessoa sente. Não vou dizer que a cegueira é uma coisa de que eu nunca me lembro, claro que me lembro. Há momentos na minha vida em que eu percebo, pá, isto eu não consigo fazer, isto não é acessível para mim. Sonhou ver a Maria? Sim. Era a visão? Quem disser que não está a mentir. Sim, claro que sonho ver. Se me perguntassem assim, olha, amanhã tens a oportunidade de fazer uma operação que te vai curar e tu vais ver. Eu não vou dizer que era uma decisão assim muito fácil, eu não ia morrer de alegria para essa situação, mas ia, claro que ia. Claro que ia, ninguém disser que não ia está a mentir, porque há uma série de coisas que eu queria ver e que nunca vi, e há uma série de coisas que eu queria fazer e que de facto não posso fazer, ou pelo menos não posso fazer da mesma maneira. Agora, que isso ia ser um processo violento na minha vida, ia, porque é como... É um bocadinho, não é tanto, mas acho que é quase tão violento como ver e deixar de ver. É reaprender a fazer uma série de coisas de forma diferente daquela como eu a faço, hoje faço. Mas claro que sim, claro que queria ver. Muito bem. Voltando para o campo profissional, o que é que mais almeja em termos de realizações para um futuro, para as pessoas especiais como nós? Eu considero-me uma pessoa especial. No campo profissional, eu não sei muito bem o que é que o futuro me reserva em termos profissionais. Eu pretendo continuar a desempenhar a minha profissão. Eu sou advogada. Toda a gente quer chegar mais longe. Obviamente que quando chegamos a um patamar queremos outro a seguir. Certo. Eu não sei o que é que vai ser o próximo, não sei mesmo, também porque eu nunca tive como expectativa na minha vida ser secretária de Estado ou ser membro de um governo. Aconteceu, foi um privilégio enorme, agradeço imenso. Como é que foi ter recebido a notícia? Foi estranho. Na altura fiquei muito ansiosa. Eu sabia que tinha que aceitar e sabia que ia aceitar, mas o peso da responsabilidade foi muito grande. Ali 2 dias a bater mal, como se costuma dizer. É mesmo a bater mal. Mas não sei o que é que a vida me reserva. Há coisas que eu gostava de fazer, vamos ver o que é que o futuro. O que é que gostava de fazer? Eu gostava de continuar a trabalhar na área social. É algo que é um bichinho que entra e nunca mais sai. Eu gostava de continuar a desenvolver projetos na área social, de preferência em prol das pessoas com deficiência, na área do emprego das pessoas com deficiência. Há muita gente que ainda não teve a sua oportunidade de emprego. Tenho o bichinho da cooperação, também sempre tive, do trabalho com os países menos desenvolvidos e com as pessoas, nomeadamente com as crianças, mas com as pessoas em geral com deficiência visual que vivem em países menos favorecidos. Já fiz muito trabalho de voluntariado em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Era algo que eu também gostava de voltar a fazer, assim que a Clara me der, enfim, um bocadinho mais de disponibilidade mental, não é? E sei lá, eu gosto muito do trabalho a nível internacional, portanto aquilo que se consegue fazer, indo buscar os exemplos dos outros, porque há sempre coisas em que há países que são melhores do que nós e outras em que nós somos melhores do que os outros, e portanto essa contaminação e esse trabalho a nível internacional é muito importante. Não sei, vamos ver. Não faço muitos planos muito rígidos, porque depois eles podem descarrilar. Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Considera-se uma pessoa de sucesso pelas suas conquistas, por ter chegado aonde chegou e principalmente por mérito? Eu sei que aquilo que consegui foi por mérito.
aquilo que alcancei foi pelas minhas capacidades e por aquilo que sou e por aquilo que fui fazendo ao longo da vida. Sinto orgulho disso, claro que sim. Não sei muito bem o que é isso do sucesso. Acho que é uma palavra um bocadinho dúbia, pode ser interpretada de muitas maneiras, mas eu sinto-me realizada e sinto orgulho naquilo que fiz, e é isso, basicamente. Muito bem, uma palavra para aquelas pessoas que não é bem o caso da Ana Sofia Antunes, porque como já nasceu com a deficiência com a cegueira, sempre foi a sua realidade, na verdade. Mas uma palavra para aquelas pessoas que ou estão a passar ou têm que enfrentar a cegueira. Uma palavra, não é o fim, não é mesmo o fim. A vida vale muito mais do que isso, vale muito mais que um par de olhos, mesmo que eles deixem de funcionar. Vai ser diferente, claro que vai ser diferente, mas também vai ser um desafio aprender a viver de outra maneira. E não é pelo facto de pegarem pela primeira vez numa bengala e caírem ou irem contra alguma coisa que devem sentir-se mal ou envergonhados. Aprendam a rir-se de vocês próprios. É uma boa solução para muitas das dificuldades que vamos enfrentando ao longo da vida. E deem uma oportunidade à vida, tentem perceber o que é que existe, procurar alguém que esteja perto de vocês que conheça a realidade, que conheça uma associação, que conheça os apoios que existem e façam qualquer coisa por vocês, não se deixem ficar em casa a lamentar-se por uma realidade que mudou. De onde vem essa força toda? Não sei. Não sei se é... Pronto, quer dizer, é o que eu digo, ninguém é forte todos os dias, ninguém é leve todos os dias, mas sempre fui forte, acho que sim. É uma característica, como outra qualquer. Acho que há pessoas que têm determinadas características, umas mais marcadas do que outras. Esta é uma minha, mas acho que também tem muito a ver com o otimismo e com o positivismo. Uma frase que acompanha. Há uma frase, por acaso é em inglês, mas pode ser traduzida, que eu gosto muito que eu digo muitas vezes para mim mesma, que é What doesn't kill you make you stronger. O que não te mata faz-te mais forte. Certo. Eu penso nisto muitas vezes, em momentos difíceis, e portanto lembrei-me, pode ser esta, de facto, mas é uma que eu digo muitas vezes a mim própria. O amor da família, dos amigos, da sociedade, ajudou a tornar quem é hoje? A família que eu tive, de certeza que moldou indelevelmente aquilo que eu sou, porque foi uma família que me procurou dar todas as ferramentas dentro das suas possibilidades e que não eram muitas, mas que teve a sabedoria, e eu digo isso muitas vezes, de não fazer de mim uma flor de estufa. Ou seja, há uma tendência dos pais que têm filhos com deficiência para os quererem super proteger de tudo. Não só porque ele é uma criança, mas acima de tudo é uma criança especial, mais indefesa. E é fundamental que não se faça isso, porque a criança precisa de ganhar as suas próprias defesas, precisa de aprender a defender-se, precisa de ter o maior contacto possível com a realidade. Se assim não for, a criança não se vai desenvolver em termos normais e não vai conseguir ser autónoma e independente no futuro. Muito bem, a nossa missão é ajudar-nos a fazer pessoas superarem-se de tudo que algum dia na vida passaram. Eu sou uma superação, eu não considero que Ana Sofia Antunes seja uma superação, porque já superou durante o curso todo da vida. Mas antes mesmo de terminarmos e me despedir e agradecer, eu vou pedir mais uma mensagem para quem não consegue superar. Somos muitos, num universo de milhares de pessoas. Força, perseverança, motivação, foco
objetividade, positivismo, otimismo e mente para cima, sempre à frente. Muito obrigada por este momento. Eu que agradeço. Eu espero poder receber-nos sempre que precisarmos. Sim. E se haver qualquer situação no Existe, chamo Lifestyle em português, a gente vem com muita vontade, porque de certeza que são pessoas como a Ana Sofia Antunes que fazem uma diferença num universo como o nosso. Portugal é um bom país para se viver? Sim, um bom país para se viver. Eu gosto de viver aqui. Acho que se pensarmos do ponto de vista de... Muitas vezes sou confrontada com esta questão que existem situações noutros países mais desenvolvidos que nós aqui ainda não temos. Certamente que sim, mas nós também temos coisas que outros não têm. Em geral, acho que Portugal é um país muito interessante, muito equilibrado, com um clima espetacular, com paz, com tranquilidade, que genericamente aceita bem os outros. Gosto de Portugal. Qual é a mensagem que pretende passar sempre à sua filha? Puxa, para a minha filha. Tenho tantas mensagens para lhe passar e ela ainda é tão pequenina. Eu já vou tentando, já vou contando histórias, já. Mas a nossa vida juntas vai ser uma vida de muitas mensagens, certamente. Acima de tudo, o que eu quero é que ela seja uma pessoa forte e consciente dos seus direitos, decidida e feliz. Muito obrigada. É com esta felicidade que nós vamos mesmo terminar. Eu ficava mais tempo, mas nós temos horário a cumprir e agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigada, Petra. Contem-nos também a vossa história, escrevam para nós, fale de si, ajuda alguém a superar, porque realmente fazemos a diferença na vida das pessoas que precisam e principalmente das pessoas que não têm a mesma força que nós. Um beijinho e já sabem, sigam a nossa página, subscrevam, ponham muitos likes e o nosso e-mail vai continuar a passar para que vocês possam então se inscrever ou partilharem as vossas histórias connosco. Um beijinho e até já. Superem-se!